Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E esse episódio marca o início de uma série de episódios autorais do Atos. É isso mesmo, meus irmãos. A partir deste episódio de hoje, vocês terão, todas as quintas-feiras, episódios autorais. O que significa isso? Episódios com a autoria do time Atos. Uma salva de palmas para esse time. É isso aí, caros amigos, senhoras e senhores. Estamos aqui nessa mesa repleta de mentes sábias, santas, imbuídas de bom propósito formativo para todos que nos assistem. Aqui ao meu lado direito, ele, Matheus Jackson. Fala, galera. Estamos de novo aqui, né? Ele era diretor, agora não é mais. Passou, né? O bastão para o Natan, né? É isso aí, Natan. Ali tem que honrar o nome agora, viu? Na técnica, na direção, Natan Ricarte. Do outro lado, Pedro Veras. Fala, pessoal. Seja bem-vindo aí. Já se inscreve no canal aí. E também Lucas Assunção. Para brilhantar esse povo, né? Estamos aí. É o único de Blazer, né, cara? Mano. O Neto aí, que é uma das mentes mais brilhantes católicas. Isso aí. Tá feliz, galera, né? Ele é um cara polido de redondo, né, mano? Hoje, Comentários de peso aqui, ó, deste lado da bancada, comentários de peso para vocês, viu? A mesa tá virando assim aqui. Obrigado. Para iniciarmos esse primeiro episódio autoral, trazemos aqui um tema muito relevante, que é a oração. Sem oração não existe cristão, só para rimar mesmo. E para levar para você esses episódios, nós queremos agradecer esse time de... Agora sim, um time de peso aqui dos nossos patrocinadores que estão aqui na tela e ao longo do programa também vão aparecer com o QR Code para você ser catapultado diretamente para o Instagram de cada um deles e seguir, e compartilhar e tudo mais. Tudo bem? Obrigado a cada um de vocês. Aqui nessa câmera agora, Natan. E você pode ajudar o Atos rezando com a sua intercessão e também contribuindo conosco, né? Deixando um comentário, deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Pessoal, vocês sabiam que não paga nada para se inscrever? R$0. E ainda tem quem não se inscreve. O problema ainda tem é quem não isso. se inscreve, Pedro. Boa parte da audiência não é inscrita no canal. Não é inscrita no canal. E é muito importante que você se inscreva para que você fortaleça esse trabalho de evangelização para que ele chegue ainda mais longe. É isso, meu amigo, minha amiga. Então, rapidinho aí, clica, rapidinho você se inscreve e ajuda demais a gente, passa a receber as informações, as notificações de quando sair episódio novo, todas as quintas e domingos, fora o resenha que vai ao ar às terças-feiras, hein? Então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo sobre oração, né? Que juntos vamos comentar sobre o título desse episódio de hoje, galera. 7 erros comuns que dificultam a sua oração e lhe afastam de Deus. Então, antes da gente entrar propriamente nesses 7 erros, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é a oração. Afinal, o que é oração? Para você, Pedro, o que é oração? É aquele momento que você para e vai conversar com Deus. Basicamente é isso. Para e vai conversar com Deus. Perfeito. Lucas? Basicamente é isso. É o seu momento com Deus. Seu momento com Deus. Pare e vai conversar com Deus. Seu momento com Deus. Você Mateus pega ali Jackson. o café com Deus Pai, né? Matheus Jackson, é verdade. É um momento um momento íntimo com Deus. Um momento de conversa. Show. E agora eu vou trazer uma definição de uma pessoinha, depois eu digo quem é essa pessoa, tá? Ela diz o seguinte: para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. A autora dessa frase é Santa Teresinha do Menino Jesus. Bem a cara dela, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. Como sempre. É como sempre. Você gosta de Santa Teresinha, né, cara? São João Damasceno foi mais sucinto. A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido feito a Deus de bens convenientes. Agora tem um detalhe, galera. Às vezes as pessoas dizem, não, eu passo o dia rezando. Eu passo o dia me lembrando de Deus. Se lembrar de Deus é a mesma coisa que você ter um momento de oração? Não. Não, é diferente, né? Totalmente. Porque se lembrar de Deus, a gente se lembra, realmente. Pelo menos deveria, né? Quanto mais outro santo disse, né? Como era o nome dele?
Gregório Graziano, uma coisa assim, não sei se vocês lembram desse santo, ele falou, tanto mais o cristão deve se lembrar de Deus, né? Ou seja, lembrar-se de Deus, trazer Deus à memória, claro, facilita você, pelo menos, buscar viver uma vida de santidade. Mas para viver essa vida de santidade, você precisa de oração. E esses santos vêm nos ajudar com essas definições sobre o que é oração. São João Damasceno fala de bens convenientes, né? É um pedido feito a Deus de bens convenientes. O que é um bem conveniente? Conveniente a mim, ao meu desejo, satisfazer a minha vontade, ou tem que ser conforme a vontade de Deus? É uma pergunta. Vai lá, Matheus, responde, macho. É verdade. É verdade, né? Eu acho que é aquilo que a gente necessita, mas também coloca sobre o jugo e vontade de Deus, né? Como você falou. Então, nós precisamos das coisas, a gente, na nossa pequenez humana, não é errado pedir nada a Deus em oração, mas é sempre... o correto é sempre colocar na vontade dele. Assim como Cristo, na sua oração, também fez, né? Lá no Horto das Oliveiras, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, né? Perfeito, obrigado, Matheus Jackson. E o primeiro erro da oração que nós vamos elencar aqui é o seguinte: não reservar um horário. Não reservar um horário. Já que a oração não é simplesmente você pensar em Deus, se lembrar de Deus, aqui nós estamos falando em oração como um momento forte de intimidade com o Senhor, como os nossos amigos já disseram aqui. E às vezes a gente não reserva. Às vezes a gente pega a nossa agenda, distribui o nosso dia todo com várias atividades e a gente não se lembra de tirar aquele momento, especialmente que você vai parar tudo o que você está fazendo para você ter ali um momento de intimidade com o Senhor. E aí você pode eleger várias formas de ter essa intimidade de acordo com o seu perfil, o que mais facilita esse encontro com Deus. Pode ser por meio da palavra, pode ser rezando o terço, pode ser por meio da liturgia das horas. Enfim, existem diversas formas. Fazendo uma leitura espiritual, fazendo a Lexio Divina, né? Não reservar um horário. Para vocês aqui, vocês acham isso importante? Funciona para vocês ou não? Com certeza. Eu acho que você tem um momento ali no seu dia, seja ao acordar, como tem muitas pessoas que fazem logo ao acordar, já tira aquele momento para Deus. Ou, para mim, que as crianças que me acordam, né, não tenho essa condição. Você tirar ali, seja na sua hora do almoço, seja à noite. O importante é você ter um momento reservado para Deus, porque nós precisamos. Isso é fato. Ninguém aqui é provido de como é que eu posso dizer, enfim, fugiu até a palavra. Mas a importância de se reservar um tempo para a oração, ela vai muito também da sua determinação em buscar a Deus e estar sempre disposto a ouvir a vontade de Deus. Porque o problema é quando a gente não coloca na agenda isso, o perigo de se perder e você acabar não tendo esse momento de oração é muito grande. Né? E se a gente reserva um tempo para todas as outras atividades da vida, ou pelo menos deveria, você acaba não reservando um tempo para aquilo que seria o prioritário, o principal, né, para a sua vida, né, que teria ter aquele momento de parada, de reflexão, de meditação, meditar a palavra, enriquecer-se espiritualmente, né? Então, esse é um erro, né? Deixar... São José Maria Escrivá já falava, né? Guarda a ordem te guardará, né? Então, você tem que ter ordem no seu dia ali, organizar tudo direitinho, e a ordem vai te guardar. Até porque não é todo dia que você está motivado ali para falar com Deus. Tem dias que você não quer falar, você está sem saco, está estressado, as coisas acontecem, mas naquela hora, se você tiver a virtude da ordem muito bem alimentada, você vai falar, não, sem saco ou com saco é a hora de eu falar esse com é Deus. o horário. Nem que seja ficar só em silêncio aqui, eu vou ficar aqui, né? E só complementando, Deus fala também no silêncio. Então, a importância... Né? Exato. A importância de se ter um tempo para isso. Né? E se propor sempre um horário factível para você, né? Que só evitar antes de dormir, né? Que você vai dormir. Você vai dormir na hora de rezar. Você vai dormir. Né? Então, e assim, além pode até reservar, só não deitar. E além do horário de oração, você vai reservar 1 hora para rezar, vamos supor aqui.
também se acostumar até as pequenas orações diárias, né? 1 hora. Não, supondo aqui. Um exemplo. Não, Não estou dizendo que é 1 hora. É. Mas eu estou falando também é importante também se preservar as pequenas orações diárias. Que às vezes é um ângelus que você reza ali ao meio-dia. Tipo assim, eu não consigo rezar 1 hora, né? A pau. Assim, não, mas é nem aí... perigo. Não, beleza, mas... Aí, tipo assim, Não, que eu só acho que é exemplos factível. do que Que eu você... acho que é factível pro afegão médio, né? É 10 minutos ali já tá bom demais. Você falando com Deus e tal. É, pra É aquilo que você mas se eu sou propõe, né? daquele... Se você- eu tenho aquela... Pra mim não existe... Não é quantidade, é qualidade. Se você se dispõe nesses 10 minutos, nessa 1 hora, e você realmente se entrega ali na oração... Né, exatamente. Eu acho que você se propõe, eu né? concordo, eu tô dizendo de mim. Eu, como tenho Não, um grau sim. de incompetência alto, eu É não só pro consigo pessoal não fazer mais de achar 10 que- minutos, entendeu? Se É, você que a gente consegue tá aqui ficar lá... regulando É só pro horário, pessoal né? não achar que você a gente consegue tá aqui ficar lá querendo 3 regular horas o horário rezando de lá, todo mundo, né? levitando, vai lá ficar lá levitando lá. Não, mas é só pro pessoal Não, não que achar às que a vezes gente tá aqui tem gente regulando que o tempo. fica Não, em adoração. a pessoa que reza Sim, 10 sim. minutos, a pessoa que reza 1 hora, a pessoa que Cada passa a um manhã reza inteira o que rezando, quiser. cada um sabe claro. da... Não é a nossa intenção aqui dizer que horas você tem que rezar, Determinar quanto isso, né? tempo você vai rezar. Agora, é claro, se você não tem o hábito ainda da oração, desse momento de parada só para rezar, assim, é aconselhável você começar por pouco, né? Também não já vai começar 1 hora. Aí você não vai conseguir, né? Então começa ali por pouquinho mesmo, 5 minutos. Reza o mistério do texto. Se não é habituado ainda a rezar o texto completo, reza o mistério do texto. E aí, gradativamente, você vai aumentando. Pode aumentar. Texto da misericórdia, Lê um né? evangelho. É, mais curtinho, né? Lê o evangelho do dia. Texto da O providência. evangelho do dia, né? Tem várias opções. Providência é rápido. Gente, só para deixar claro para vocês que o conteúdo que nós estamos transmitindo aqui está com base totalmente no Catecismo da Igreja Católica, esse livrinho amarelo aqui, que na sua 4ª parte dedica exatamente à oração cristã. Todo católico deve ter esse livrinho em casa, tá certo? Riquíssima essa parte aqui sobre a oração cristã. Então vamos continuando. Então, primeiro erro, não reservar um horário. Então, o que é que você vai fazer? Reservar o horário. E aí você vai fazer um teste. Não, vou ver pela manhã. Não deu certo pela manhã? Vê outro horário. E assim você vai fazendo um teste de acerto, de erro, até você encontrar aquele que se casa melhor. E assim ele nunca achou horário pra rezar. Não, vai achar. Aí é loucura. O cara chega à conclusão que ele precisa de uma vigília para rezar. Aí é loucura. Tá certo? Encontre o horário que se encaixa na sua rotina. Importantíssimo. Tá certo? É importantíssimo. Se puder participar da missa também, né? E às vezes- Não, aí nós vamos ver lá Às na vezes não- frente. Aí nós vamos vamos pros ver, bônus que são maravilhosos. Nós Aí vamos aí já ver é lá na uma- frente que a oração por excelência é a Santa Missa. Segundo erro, não ter um lugar apropriado. Aquele local que você vai parar e fazer a sua oração. Também vai te ajudar a criar o hábito, a criar a rotina, ter o seu cantinho da oração. Já deixar separado ali o seu material, a Bíblia, o texto, um caderno para anotação, o que quer que seja, um livro, uma leitura espiritual, já deixa o lugar. Assim como a gente, para adquirir o hábito do treino, eu só só acho- concluir, do treino você já deixa a roupa separada, o tênis separado para facilitar, então o lugar também pode ser um facilitador. Mais uma vez aqui, não é que seja absoluto. Cara, comigo não cola, eu rezo qualquer lugar, então se pra ti é assim, beleza. Mas, de uma forma geral, você tendo aquele cantinho que você se habitua e cria a rotina, isso pode ser um facilitador. É, que eu acho assim, quando, não sei se é só aqui em Fortaleza, mas sei lá. Quando a gente fala de oração, né, oração pessoal, aí sempre vem uma série de coisas na cabeça do povo. Mas a oração, porque aí vem a Bíblia, o texto, não sei o quê, mas isso são objetos, muitas vezes. A Bíblia é um objeto de conhecer mais a fundo a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto é um objeto de piedade. Então, essas outras coisas são obras de piedade, elas são maravilhosas, mas elas não são oração pessoal. Então, elas são obras de piedade. Então, eu vou lá fazer o texto, tá? É uma obra de piedade que eu estou fazendo. Tem valor? Tem muito valor, mas não é oração pessoal. Então, sempre é interessante separar do mesmo jeito. Lectio Divina, ela pode vir a se tornar uma oração pessoal, mas ela em si não é uma oração pessoal. Então, a oração pessoal
é um encontro do meu eu com Deus. Então, o que é o meu eu? É falar aquilo que eu quero, aquilo que está no íntimo do meu coração, aquilo que eu trago comigo, minhas frustrações, minhas alegrias, minhas dores, minhas felicidades. Então, é esse encontro do meu eu, que brota do meu coração, e ali eu vou falando com as minhas palavras, do meu jeito, de tudo mais. Então, a oração pessoal é esse ímpeto de eu vou falar com Deus, eu, sem a Bíblia, sem o texto, sem os objetos, mas eu, Pedro, vou chegar lá e falar, meu Senhor e meu Deus, eis-me aqui, né? Então, tipo, isso de fato é a oração pessoal, a materialidade é o seu eu ali, entendeu? Então, não que você não possa fazer um leque divino, pode fazer um leque divino, mas não é a oração pessoal. Você pode rezar o texto? Pode, mas não é uma oração pessoal. São obras de piedade que você vai construindo ao longo do dia, que vai ser muito importante. Porque é o exemplo, por exemplo, um homem casado, você tem que beijar a sua esposa? Não. Tipo assim, não tem ninguém que lhe obrigue a, de manhã, quando der bom dia, beijar a sua esposa. Escovar os dentes primeiro, né? É bom, né? Mas você faz por quê? Porque você ama. E aí, como você ama, você quer mostrar que você ama e você vai lá, dar um beijo nela, dar bom dia, É um abraço. gesto de demonstração. Mas ninguém lhe obrigou aquilo. Então é a mesma coisa. Eu tenho que ler a Bíblia? Não. Você lê por quê? Porque você ama. Eu tenho que rezar o texto? Não, mas você reza por quê? Porque eu amo. Então o amor nos leva a fazer mais. E esse amor nasce da oração pessoal. E aí a gente vai fazendo mais, à medida que a gente vai se sentindo impelido àquilo. Mas o erro, muitas vezes, é começar pelo fazer a mais. Então parece que eu só tenho uma oração pessoal se eu rezar o texto. Eu só tenho uma oração pessoal se eu fizer uma live divina. Eu só tenho uma oração pessoal se eu rezar a ladainha em todos os santos. Não. Você, sem nada disso, você todos os dias tem que ter sua oração pessoal. E aí, obviamente, eu vou começar a rezar um texto. Pô, tô me sentindo e tal. Pô, é uma obra de caridade. Maravilhoso. Começa a rezar o texto. Mas tipo, eu sinto que muitas vezes hoje a gente inverte as ordens. Parece que tem que ter a Bíblia, tem que ter o texto, tem que ter tudo. E tu não tem tempo pra falar com Deus. Tu fez tudo, só não falou com Deus. Então, tipo, o primeiro passo é você ir de encontro ao seu Senhor. Depois, pelo amor, impelido pelo amor, você vai fazendo outras coisas que são maravilhosas também, mas elas não são a oração pessoal. E complementando, sempre buscar uma oração em vida de conversão, né? Porque muitas vezes as pessoas rezam sem nem ao menos querer mudar, às vezes, o que estão vivendo ou o que estão fazendo, né? Então, sempre ter esse cuidado. Perfeito. Mas, muito bem colocado aí. Perfeito o que você colocou, Pedro Veras, e era o que a gente ia comentar logo após. Isso tudo são instrumentos, né? São meios que podem te levar a um contato com Deus. Mas entrando exatamente no fundamento da oração, que é perfeitamente isso que você falou, o catecismo cita uma frase de Santo Agostinho, que é o fundamento da oração. Qual é o fundamento da oração? A humildade. É a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O Santo Agostinho diz que o homem é um mendigo de Deus. Precisa de Deus. É aquela outra definição que ele usa, né? Que o coração do homem é inquieto e não vai relaxar, descansar enquanto não voltar para o seu Criador. E aí ele complementa que a oração é o encontro de duas sedes. É o encontro da sede de Deus com a sede de Deus que quer encontrar com a gente e a nossa sede que tem sede de Deus. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Paradoxalmente, a nossa oração de súplica, diz o catecismo, é uma resposta. Ao mesmo tempo que a gente está suplicando alguma coisa, nesse diálogo que o Pedro bem falou, que é perfeitamente o âmago da oração, esse diálogo com Deus, essa oração de súplica é uma resposta ao que Deus queria ouvir de nós, né? Resposta de fé à promessa gratuita da salvação, resposta de amor à sede do seu Filho único. Perfeito, Pedro. Muito bom que você colocou, cara. Eu queria ter um filho assim. Eu não queria, não. Rapaz. E aí nós vamos para Reze por ele. Outro erro, né, na oração que nos afasta de Deus. Focar apenas em necessidades materiais.
focar apenas em necessidades materiais. Eu acho que isso aí acaba sendo a oração de quando a gente está engateando ainda na fé, está engateando na nossa vida espiritual. E a gente é tão imaturo ainda, né? A gente ainda está tão ali na superficialidade que a gente só pensa na oração em pedir coisas. Senhor, eu queria isso. Senhor, é porque eu estou precisando disso, daquilo, e daquilo outro. E aí a gente foca apenas nos bens materiais. E a gente transforma a oração num balcão de negócio, muitas vezes, né? Senhor, me dê isso, que eu faço aquilo. Aí entram as promessas, que às vezes as pessoas não sabem nem como fazer uma promessa, né? Senhor, o Senhor me dá isso. O Senhor me dando isso, aí eu lhe dou aquilo. Aí eu vou fazer isso, vou fazer isso. Tem um Se Deus problema precisasse aí, da gente, né? tem um problema aí, que é muito do Brasil, que é a cultura das novenas, né? A novena... As culturas da Negada faz novena promessa, alimenta muito isso aí. Essa negociação. Exatamente. Não que a novena seja um mal em si. Não, claro que não. Mas Forma ela é um A instrumento forma que a com que é galera Que tu alopra tem nisso aí. que se tu não receber a graça, no fim dos 9 dias, tu vai ficar invocado com o santo. Não, Se for tu fazer sei, a de é, Santa exatamente. Deixa de Terezinha ser e não católico. receber a flor, pronto, Não, acabou. mas essa Terezinha hoje tá foda, né? Que a galera aceita até rosa virtual, né, mano? Rosa virtual é a maior maracutaia que eu já vi na minha vida. Santa Pessoa nem Terezinha, vai na não- missa não pra receber a responsabiliza rosa. por isso não, viu? Não, mas é sério. A novena em si, você tem que prestar atenção. Rapaz, Pra agora- não se transformar nesse E balcão também, de e negócio. também não faça promessa pelos outros, viu? Porque isso é paia, viu? Meu amigo. Aí é Cearazão na veia, né? Aí... Isso é paia, viu, mano? meu irmão, eu já fui... Até hoje eu tenho que pagar uma promessa, macho, que fizeram pra mim. Tem que ir lá no Canindé ainda, não acredito. A pé, viu? Não, a pé não, graças a Deus. Isso é tão gente boa que botou a pé. Graças a Deus não fizeram isso comigo. Ai, Era tudo de lá. Jesus. Sei não, né? O catecismo diz o seguinte, ó. O doador é mais precioso do que o dom concedido. É o tesouro, e é nele que está o coração do filho. O dom é dado por acréscimo. O que quer dizer isso? O doador, que é Deus, é mais precioso do que o dom. Só que a gente se concentra em quê? No dom, no presente, no bem, aquilo que a gente quer receber através da oração. E a gente esquece que o doador, ele é mais importante, é mais precioso. Então, na oração, primeiro, você se rebaixa, né? Você se humilha, se rebaixar no sentido de você se colocar como criatura, né, como dependente da graça de Deus. Aí entra a humildade, que é o fundamento da oração, diz Santo Agostinho, e você louvar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por você, pelas maravilhas, pela criação, pelo Dom da vida. pelo dom da vida, porque você é E que sustentado isso é pela muito graça importante. dele. Isso é a parte principal e inicial da oração. Esse E diálogo básica. Básica, exatamente. Mas aí o que, na nossa infantilidade, muitas vezes infantilidade espiritual, a gente foca no dom que a gente quer receber de Deus. E a gente deixa de lado o que é o principal, que é o próprio Deus, que é o dom maior, que é o doador, que é o dom maior, né? Mais precioso. Perfeito isso aí. Então é um erro a gente se ater a necessidades materiais. Falando dessa questão de louvar, né, em vez de só pedir. Pessoal, a gente tá entrando agora num ano que é meio franciscano, né? Meio não, É um ano franciscano, jubileu, né? Então, aí eu lembrei agora de uma oração de São Francisco, que o pessoal pensa que aquela oração, Senhor, fazei-me instrumento de vossa parte, ninguém nem sabe se aquilo é de São Francisco mesmo, né? Que é um monte de pedido na oração. Mas a oração que realmente é franciscana, que é mais conhecida, é um louvor a Deus, que é o Cântico das Criaturas, né? Que ele louva a Deus por tudo que existe no mundo e na vida dele. Ele não pede nada, ele só louva. E ainda faz uma exortação no final para que as pessoas se convertam, né, dos seus pecados mortais. Então, uma das maiores orações, um dos maiores santos da Igreja Católica é um extremo louvor a Deus. E também o pessoal... Tipo, que falta muita catequese básica, né? Infelizmente. Então, você vai pra missa, o pessoal acha que só vale a intenção se a pessoa falar no microfone. O nome lá, né? Não, a intenção, né? Eu não falo nem o nome, porque hoje em dia não é mais nem só o nome, né? Hoje em dia é pelo processo trabalhista que a pessoa está recebendo. Mas, tipo, fazer o quê, mano? Acho que é um processo, mano. Entendeu? Então, tipo assim, é pelo meu anjo da guarda. Eu também não sei o que quer dizer. Então, tipo assim,
Falta catequese O anjo da básica. guarda tá precisando de oração. É tipo, não dá pra entender muito. Mas porque às vezes, macho, a Mas é formação mesmo, mas é criatura no formação qual mesmo. o anjo defende, ela é tão complexa que o anjo tá assim, pelo amor de Deus, mano. Mas é falta de formação mesmo. É, falta de formação, formação. de tipo, meu povo reza, louva a Deus e tal, mas tipo, tem muita coisa que depende da gente, né? É. Sem dúvida alguma. Próximo erro. Não se reconhecer necessitado da graça de Deus. Que a gente já comentou, né? A questão da humildade, né? Você se reconhecer necessitado da graça de Deus. E você reconhecer em Deus aquele que pode te dar aquilo que ninguém mais, o que ninguém mais pode te dar, que é a paz, que é sentir o amor verdadeiro, né? Que é preencher o seu vazio existencial. Próximo erro. Achar que Deus... Inclusive tem uma citação, lembrei agora que tu falando isso aí, tem uma oração muito conhecida que é de São Padre Pio, né? Que ela reflete bastante isso aí, né? Que é o senhorio de Deus na sua vida e a sua necessidade dele. Que é aquela, fica Senhor comigo, pois eu preciso da tua presença para não te ofender. Tem a música lá, né? Fica Senhor comigo. Tu sabes que é tão fácil que eu te perca e te abandone, por isso eu preciso de ti para que eu não caia, Para eu não cair. né? Então, Fica Senhor comigo. se queres que eu seja fiel, né? Seja meu abrigo, pois a minha alma, embora seja pobre, Perfeito essa quer oração. ser para ti. Celina Borges fez uma versão lindíssima. Outro erro. Achar que Deus não te escuta. Principalmente nos momentos de tibieza. Né? Mas tem umas igrejas De aí que elas deserto. acreditam sim mesmo. Bota... Eu grito pro meu Senhor. PA estralando lá. É porque às vezes a gente, principalmente, mas tu não tá falando das comunidades carismáticas. Não. Tá certo. Tô falando de outras Lucas, denominações. pode ficar tranquilo, Lucas. Não, eu tô Eu tranquilo. não tô frescando com os carismáticos, não. Não grita, não. Mas eu grita, entendo, não. mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu sabia que ele não era dos caras, mas não tava Tá falando. certo, tá certo. Porque a gente é muito imediatista, né? E especialmente hoje a gente quer ser atendido logo. E se a graça não vem, aquilo que a gente pede não vem, a gente já fica Deus sobressaltado, não é né? unidade de pronto atendimento, né? exatamente. Não é UPA 24 horas, não. E aí a gente, não, Deus não me escuta, Deus não atende. Mas será que você está colocando, submetendo a Deus o que você está pedindo, se é da vontade dele, né? Aí a gente precisa imitar o que Jesus fez, quando nos ensinou a oração por excelência, né? Seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como no céu. Será que a gente está pedindo e dizendo, Senhor, eu queria isso, mas que seja feita a vossa vontade, né? E que essa vontade cale no meu coração. Mande de alguma forma, no tempo que for o tempo do Senhor, de alguma forma, alguma coisa para calar isso no meu coração e que eu entenda como a sua vontade e que haja paz no meu coração. Essa deve ser a oração, né? E não a oração, como a gente já falou aqui, de negociação e de imediatismo e pedindo de Deus bens materiais. Se Deus não conceder, aí faz a novena. E a rosa não chegou. Se a rosa de Santa Teresinha não chegou, é porque Deus não ouviu o meu clamor e aí vai. É a oração humilde, né? O que Cristo fala, Humilde. que assim, ele dá até os dois exemplos, né? Tem o publicano, que ele tá lá rezando e agradecendo a Deus por ele não ser um lixo, né? Porque ele Perfeito, é um cara perfeito exemplo, é. muito isso, bom. é isso. E tem lá o pobre do cobrador lá de imposto. Não, na verdade é o fariseu e o publicano tá lá. Ô, Senhor, tem de piedade de mim porque eu sou pecador, eu te louvo, né? Não, é o fariseu se vangloriando, né? eu Graças te louvo, eu te Senhor, dou, Senhor, porque porque eu não sou como aquele... Assim, é um louvor, mas é um louvor falso, É. né? Ele não é um pedido de misericórdia e reconhecimento do senhorio de Jesus que tem que haver na oração, né? Então, o Senhor nos convida a ter uma oração despretensiosa, né? Que a gente tem que rezar sabendo que tudo vai passar pela vontade dele e ele sabe o que é melhor pra gente, né? Palmas pro Michael Jackson, que encontrou o programa dele aqui no Atos Podcast, viu? Finalmente ele tá tendo utilidade, viu? Ele deixou de ser apenas o Finalmente verdade tá tendo para utilidade, algo né? mais... né? Palmas Muito pro bom, Michael cara. Jackson. O Cheio- homem trouxe até Trouxe a palavra orações de pro
de São Filho Francisco, decorado. de São Os caras Padre mudaram Pio. agora o ensejo do Cara, podcast rapaz, agora, né, mano, mano? rapaz, Não sabia não, viu? É, rapaz, impressionado Ele com estava o dom, sendo o subaproveitado. dom viu? de ciência. Ele tava num local errado, Não, viu? descobrimos um Agora- novo talento, né? Exatamente. Ih, rapaz. Impressionante. Pode encerrar esse ponto aí, que já zerou o game. O outro erro, a gente já comentou bastante, é fazer da oração uma mesa de negociação, né? E o sétimo, deixar de rezar por estar em pecado. Isso é um erro que todos nós cometemos às vezes, por não nos considerarmos dignos. Eu acho que aí vai o exemplo de Judas e Pedro, né? Aí a gente Sim. volta para aquela Sim. onde Judas ele não se arrepende, ele sente pena e Pedro se arrepende mesmo sabendo do erro. E assim, eu sei que não existe, óbvio, um passo a passo de como você rezar. Mas assim, Não, mas A existe, né, mano? não, mas não, é porque entendo no No sentido na- espontâneo, né, que tá Exato. falando, né? Eu, por Não, exemplo, existe, quando eu pô. vou rezar, Mas termina aí que eu te explico o que quiser. Quando eu vou rezar, eu inicio pedindo perdão, porque eu acho que a gente precisa sempre estar entendendo o nosso local, entendendo aquilo que a gente passa, para a gente poder aí A então. oração do Lucas começa. Como a ovelha... Tem Aqui eu música, posso tem cantar música, isso. tem- A minha oração posso, tem ninguém louvor me mesmo, pede. mas enfim. E depois eu passo para a parte de louvar a Deus por tudo, mesmo em meio. Glória! É quase uma missa, né? Ele tá igual o texto dos homens. Tu já foi pro texto dos homens? Macho, o texto dos homens é muito engraçado. Tem um rito, mano. Tem um ato... Mas é claro, Não, tá certo. tá certo o quê? Tem um ato penitencial, Não, mano. não, isso aí eu não passei por isso, É não. sério, tem um ato penitencial, aí tem um hino aí de é louvor, aí tem a o texto. leitura, liturgia vai. da palavra, o evangelho, é depois que tem um texto. Mas enfim, eu acho que a pessoa ela tem que se Depois tem o rito colocar dentro de cafezinho. tudo isso que você falou. Eu acho que a pessoa tem que saber isso, né? Ela tem que se rebaixar para deixar Deus fazer. E tudo que a gente pede, sempre fazer o que você bem colocou. Fazer o que você falou, né? Que precisamos deixar que Deus guie os passos, né? Que a vontade de Deus prevaleça e não a nossa. Porque nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que Deus quer. Né? Mas explique aí eu o vou que você... explicar. Que existe uma metodologia e você pode encontrar lá, tem um livro do Ronho Marim, A Teologia da Perfeição Cristã, que ele vai falar sobre essas coisas de oração e tal, como seria uma oração e tal. Explica lá de uma forma bem, um framework bem organizado lá, como é que ele faz. Inclusive ele traz compilado de vários santos, o que cada um dizia sobre a oração, como é que ele constrói e tal. E tem uma parte que ele vai falar especificamente de Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila, além de uma grande mística e uma doutora da igreja, ela foi uma santa que atendia muita gente. Então ela atendia várias pessoas ali, das mais diferentes castas ali, das mais diferentes classes sociais, né? E aí ela defende que a metodologia da perfeita oração é da oração do Pai Nosso. Então toda oração deveria seguir a estrutura do Pai Nosso, que começa com um louvor a Deus, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que a gente clama pelo reino de Deus, então é um louvor a Deus no início. Lá na frente ela vai começar toda uma exortação para que se faça a vontade dele, né? E termina ali pedindo o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, tal, perdoai as nossas ofensas, e termina ali com um ato de quase de penitência, de súplica, né? Então ela vai defender que a oração perfeita obedece a essa estrutura. Eu louvo a Deus, eu peço ao reino de Deus e eu clamo por misericórdia, entendeu? Então essa é a metodologia que vai defender. E na teologia da perfeição cristã também, ele explica até uma metodologia para você ter uma vida de oração consistente, entendeu? Então, acaba que muitas vezes a gente, tipo, não é uma crítica, certo? Mas muitas vezes por falta de informação mesmo, de formação catequética, a gente se banana muito, mas, tipo assim, tem um material vastíssimo de como ter uma vida de oração. Então, pra você pegar, por exemplo, a subida do Monte Carmelo de São João da Cruz, é uma metodologia como sair do zero para uma vida mística, uma vida ascética, né? Então tem muito material sobre, mas tem que parar, botar a bundinha na cadeira e começar a estudar, começar a ver como é que, tipo assim, não é ao acaso. Tipo, é que a gente tem muita impressão que forma santo ao acaso, né? E santo não se forma do acaso, assim. Tem uma série de coisas ali. Tem metodologia, tem forma de catequizar, tem forma de ensinar e tudo mais.
que você pode ir entregando, né? Ali para a pessoa ter uma formação maior, uma formação mais acentuada e tudo mais, entendeu? Mas é fantástico o livro do Royal Marinho. Agora, assim, é para todo mundo? Não, assim, eu recomendaria para todo mundo ler? Não, porque você vai ter que ter um mínimo de uma formação anterior para conseguir consumir aquele conteúdo de uma forma que lhe faça bem. Por quê? Porque quando vai para a vida de grandes santos, para esse lado ascético, místico, quem é leigo tende a se embananar. Por quê? Porque quem é leigo tem uma vida de oração diferente de um religioso. Porque o que acontece? O religioso, o sacerdote, as freiras e tudo, eles têm uma vida dedicada e doada a Inteiramente. Né? Adentrar no mistério. Inteiramente, exclusivo. É, exato. Então, o objetivo da vida deles é fazer parte do mistério. E aí, com isso, eles galgam profundidades que o leigo não vai conseguir. É natural. Eles têm uma vida espiritual que o leigo não consegue ter. Então, se você conhecer um sacerdote diocesano, ele já tem uma vida de oração muito mais profunda do que qualquer leigo. Sim. Ele vai rezar as completas, ele vai rezar as laudes, vai rezar não sei o que, ele reza o texto, ele celebra a missa, ele faz isso aqui. Isso já leva ele para um patamar superior de espiritualidade. E se você pegar um padre dedicado à vocação dele, é aí que ele galga profundidades maiores mesmo. Então, tipo assim, São Tomás de Aquino só consegue ser Tomás de Aquino porque era monge. Não é por acaso, é porque ele era monge, ele dedicava a vida dele àquilo ali. E o leigo não, até porque também não é papel do leigo. Que existe muito hoje essa falsa ideia que o leigo tem que ser um ente altamente espiritualizado. E, tipo, não é o papel do leigo. O papel do leigo é o quê? Vamos explicar de forma resumida e grosseira o papel do leigo. O papel do leigo é matrimoniado, certo? O papel do leigo matrimoniado é participar da pastoral do acolhimento. Ter menino, casar, ter menino, ganhar dinheiro e com dinheiro ajudar a igreja a ficar viva. É isso. Em resumo, grosso modo, é isso. E participar da pastoral do acolhimento. Não. Aí, em grosso modo, é isso. Entendeu? Então, o leigo, ele tem essa função de obra mesmo dentro da igreja, de formar novas vocações, que vão ser os filhos, e sustentar a igreja, no sentido de que você vai sustentar as novas vocações, que são os seus filhos, então, o seu caso tem que viver bem, obviamente, e também contribuir financeiramente com a igreja. Quando a sua paróquia for lá fazer uma festa, se tiver condições, você doa lá um creme de galinha, você faz não sei o quê. Essa é a realidade, mano. No e crua do leigo é essa. O leigo serve pra isso. Leigo não é pra ficar tendo uma vida espiritual mega acentuada. Por quê? Porque não é o objeto do leigo. O leigo é pra quê? Formar novas vocações, ajudar a igreja a ficar nisso. Então, por isso que tem que ter uma formação, porque senão você cai num problema muito grande que se chama escrúpulo, que é começa a achar duas coisas, que São João Maria Vianney, o cura d'Ars, vai criticar quem faz grandes penitências que cai em qual mal? Vaidade. Você começa a se achar a última Coca-Cola do deserto. Fiz uma penitência, agora estão me dando chicotada. E aí você começa a achar a última Coca-Cola do deserto. Por quê? Vai para aquela oração lá, né? Porque olha como eu sou piedoso. Olha como eu sou maravilhoso. Que é, por exemplo, trazendo para a ordem prática, a discussão lá do biquíni e não biquíni. A galera que não usa biquíni, é porque eu entendi o que meu Senhor quer de mim e eu ofereço esse sacrifício a Ele. Com a última Coca-Cola do deserto. O Senhor quer que a gente desmaiou? Tipo, a última Coca-Cola do deserto. Então você corre um perigo muito grande de cair na vaidade. Pode ser que você não caia, pode ser que você não caia. E, em via de regra, vai cair na vaidade. São João Maria Vianney exortava os leigos a não fazerem grandes mortificações pelo perigo da vaidade. E ele foi um cara que fez grandes mortificações e ele mesmo, no final da vida, não recomendava mais fazer grandes mortificações. Ele recomendava os leigos fazer o quê? Pequenas mortificações para educar o seu espírito. Vai trabalhar de sapato? Bota uma pedrinha pequena no sapato e fica o dia todo com ela. Isso é uma pequena mortificação, não é uma mortificação gigante. Então, primeiro perigo que existe do leigo querer ter uma vida espiritual muito acentuada é a vaidade. E o segundo perigo que existe do leigo ter uma vida muito acentuada é o escrúpulo. É de começar a achar que ele vai cair naquela ideia falsa de que o mundo é mal, naturalmente mal, e só ele é bom. E como só ele é bom, ele agora tem que viver isolado do mundo, né? Ele agora não pode fazer mais nada. Então, isso também é errado, porque o mundo não é mal.
O mundo é obra de Deus. E nós temos que estar inseridos nisso. Então, tem dois grandes maus para a alma de um leigo. Quando ele começa a querer acessar esses materiais muito profundos sem ter uma base. Porque o que tem em Roio Marinho é sensacional, mas não é aplicável à vida de 99,9% dos leigos. Não que você não deva saber, mas você deve ter um zelo na hora de saber e entender que talvez aquilo não se aplique à sua realidade. Mas aqui no catecismo, nós temos um enfoque e um texto que é para todos os católicos. E você, católico batizado, precisa ter acesso a isso. Se o autor que o Pedro citou pode ser de uma profundidade maior, aqui o catecismo ele é para você, e você deve ler enquanto católico. E aqui na segunda seção da quarta parte, que fala da oração cristã, vai dissecar exatamente a oração do Pai Nosso, como sendo a oração que Jesus ensinou e que é a oração por excelência, digamos assim. Contém todos os elementos de uma oração Pra perfeita. ter ideia, Santa Teresa d'Ávila falava que se uma pessoa rezasse a oração do Pai Nosso todos os dias, ela já alcançaria grau de perfeição que levaria ela à salvação. Só a oração do Pai Nosso todo santo dia. Basta isso. Não sei se basta, né? Ela falava isso, né? Tá Se você certo. quiser experimentar, você fica à vontade. Não, a gente entende. Eu acho que ela tem know-how nosso, né? Fica à vontade aí, se quiser experimentar. Agora, interessante, Jesus, além da oração do Pai Nosso, ele deu o exemplo aos seus discípulos, aos apóstolos, e esse exemplo se perdura a nós até hoje, que está na Sagrada Escritura, né? Então, Jesus, ao orar, ele nos ensina a orar. São várias as situações em que Jesus, os discípulos pegavam Jesus rezando, em que Jesus se retirava para rezar, diante de grandes decisões que ele tinha que tomar para alcançar um discernimento, para ter uma intimidade maior com Deus Pai, ele se retirava. Não são várias as passagens na Bíblia, né? Jesus subiu o monte, Jesus, inclusive a transfiguração, estava lá no monte, né? Ali no Jardim das Oliveiras, antes dele passar pela paixão, ele estava rezando, estava fazendo uma vigília, né? Então Jesus ora para se fortalecer e vencer as tentações no deserto, lá no início da sua missão, antes dos momentos decisivos de sua missão, antes do Pai dar testemunho dele por ocasião do batismo e da transfiguração, antes de cumprir pela paixão o desígnio de amor do Pai, antes dos momentos decisivos que darão início à missão dos apóstolos, né, que ele envia os 72, né? Sim. Antes de escolher e chamar os 12, ou seja, discernimento. Né? Jesus, se Jesus que era Deus, rapaz, passava noites e noites e noites em vigília, em jejum, rezando para ter uma intimidade, para ter um discernimento melhor, quem somos nós para não fazer, para não ter? Por isso que eu passo noites e noites sem dormir com os meninos acordados. Eles me ajudam até essa vida de oração aí. Antes de escolher e chamar os 12, antes de Pedro confessar como Cristo de Deus e para que a fé do chefe dos apóstolos não desfaleça na tentação. Então, em todas essas ocasiões. Outra figura importantíssima e que nos ensina também a oração é Maria, né? Então, Maria, quando diz o sim ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, quando lá na boda de Caná ela diz, fazei tudo o que eles vos disser, quando ela proclama o Magnífica, que é uma belíssima oração, né? A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, Maria também nos ensina a rezar. Pegando esses exemplos, são os maiores exemplos, né? A gente pode, diante disso, né, ter a humildade de reconhecer que nós, pecadores que somos, quanto nós precisamos de oração. Sim. Porque, às vezes, diante de decisões da vida, a gente não reza. A gente que, às vezes, está dentro da igreja, está fazendo um apostolado como esse, a gente negligencia a nossa oração. A gente vai tomar decisões importantes na nossa vida, muitas vezes a gente não coloca as decisões diante de Deus. Não vai diante do Santíssimo, né? Colocar e pedir, Senhor, que seja feita a vossa vontade. O casal, né, católico, dentro do matrimônio, tem um poder absurdo na oração conjugal. E quantas vezes também nós, na nossa vida de casado, a gente também negligencia. Abre mão, deixa na mesa as graças.
E aí elas não acontecem. Por quê? Porque a gente, às vezes, pela preguiça, pelo dia a dia, a rotina vai consumindo, os filhos, e aí você vai deixando passar. Né? Então, que seja para nós esse episódio, você que está assistindo, uma chamada ao retorno à oração. E se você ainda não tem o hábito, a rotina, é um convite para você iniciar e ter mais forte o seu caminho de vivência espiritual. E outra coisa, saiba recorrer a Deus em todos os momentos da sua vida. É impressionante. Eu não estou falando aqui que... Estou falando de uma parada mística, não, né? Estou longe disso, na verdade. Estou falando aqui que Deus está em todos os momentos. Ele está com a gente como a própria promessa dele, né? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, Deus nos acompanha, os anjos também, os nossos anjos da guarda. E às vezes a gente esquece de pedir, a gente está na loucura, né? A gente esquece de lembrar de Deus nas nossas aflições também. Mas não no sentido de, o que eu estou falando aqui, no sentido não de reclamar, né? Quando a gente necessitar. Mas no sentido de oferecer, né? Como o Neto falou, né? Você falou, estou prestes a fazer alguma coisa, vou lá no Santíssimo e ofereço. Mas eu digo assim, às vezes oferecer as pequenas coisas, né? Tem momentos assim que acontece, assim, que é engraçado, né? Eu sei que pode não ter muita lógica, mas tipo assim, quando eu lembro de oferecer, tende a acontecer, né? Pequenas bobagens da nossa vida, entendeu? Por exemplo, dá um exemplo aqui besta. Uma vez eu estava voltando de uma gravação e Mas eu vacilei, eu não sabia. Meu celular descarregou, eu era bem novo, assim, eu só tenho 26 anos, mas na época eu ia fazer 20 ainda, na verdade, né? Então aí eu vacilei. Saí para gravar com o celular descarregando, aí não consegui carregar no estúdio que eu fui gravar. Aí eu não sabia voltar do local, mas sem mapa, como é que volta? Aí um cara me ajudou no caminho, tipo, pra eu pegar a BR, né, pra voltar e tudo. Só que tinha um problema. O posto de combustível não conhecia nenhum posto lá perto e o combustível já tava batendo o negocinho vermelho já. Gritando. Não, gritando. já tava muitos quilômetros na reserva já, mano. Tipo, o carro ia parar a qualquer momento. Aí o cara fica agoniado. Então, assim, é uma besteira, né? Pequena coisa, se eu fosse parar lá, alguém ia atrás de mim ia pedir um reboque. Mas, assim, na agonia, lembra de Jesus, lembra de Cristo. E quem sabe, né? Ele te ajuda. Nesse caso, mano, impressionante. Assim, parece uma besteira. Se for da vontade dele, né? Se for da vontade dele, ele ajuda, né? Mas, tipo, é engraçado, uma besteira, mano. Pensando, rapaz, será que eu quero? É, não? Ou não, vou fazer ele parar pra ele criar vergonha na cara. Deixa esse cara aprender mal um pouquinho. Mas essas pequenas besteiras, você vê que você vê o que Jesus acompanha, né? Eu cheguei assim, meu senhor, eu não sei o que eu vou fazer mais. Não aparece um posto. Mas, tipo, eu falei uma parada dessa aí. Aí tinha no local que eu tava passando na BR, vindo na direção de Fortaleza, né? Voltando da Messejana. Né? Só que eu tinha ido parar lá perto de Eusébio já. Só pra vocês terem noção. Eu tava voltando. Mas tinha um local que era mais floresta, assim, né? Umas árvores perto da BR, assim. Ermo. Aí apareceu um frentista, ó. Com a flanela. Manche, o pior. Cara, acaba o testemunho do irmão, mano. Não, mas não é testemunho, Cara, o Pedro, não é testemunho. o Pedro ele tem um problema seríssimo. Mancho, mas não é testemunho, mano. É porque chega Eu tava assim... quase chorando, mano. Eu já tava aqui imaginando e tal. Mancho, o cara vem quebrar. Não, mas não é isso, cara. É porque chega a ser engraçado, mas é cômico, mano. Na hora que o cara pede, aparece a porcaria do posto BR lá, assim, ó. Eu macho. Coração poderoso. Sua coisa, meu irmão. Não, macho. Ele voltou pra casa cantando. Ele é poderoso pra fazer. Mas é engraçado, assim. Muito bom, Ei, Jack. mano, tu podia- Obrigado aí, ó. Tu podia ter essa fé, mano, para os equipamentos aqui do estúdio, né, mano? Mas eles estão indo bem, hein, cara. Pra que eu vou ficar enlouquecendo? Tudo ok. Obrigado aí, Jax, pelo seu testemunho, viu? Frentistazinho lá no meio da BR, ó. Ei, Jesus que me mandou. O cara acabou o testemunho do irmão, velho. Eu fico assim impressionado, mano. Ai, Jesus, amado. Sei não, viu? É engraçado. Essa parada aí. Então, pra gente concluir, então, a missa é a principal oração. É o principal meio que pode te levar
para perto de Jesus, é a missa. E concluindo, duas coisas que o catecismo diz, né? Orar é uma necessidade vital, né, para o cristão, obviamente, assim como dependemos do ar. Não, ela é vital para todo mundo, é só que o cristão aí o cristão de ir atrás, né? Mas para todo mundo, ela é vital para todo perfeito, mundo. Ele quer corrigir todo mundo. Mano. Não é corrigir, não, é só para deixar claro. Mas o ignorante, digamos assim, O frentista... ele acha que ele não tem essa necessidade, né? Mas ela é vital. Oração e vida cristã são inseparáveis, né? Diz o catecismo da igreja. E para a gente relembrar aqui os erros, né? Para você refletir aí, você que está acompanhando a gente, os erros: não reservar um horário, não ter um lugar apropriado, focar apenas em necessidades materiais, não se reconhecer necessitado da graça de Deus, achar que Deus não te escuta, fazer da oração uma mesa de negociação e deixar de rezar por estar em pecado. Não permita esse último, hein? É perigoso. Eu não consegui mais fazer parte do podcast. Não, a gente vai concluir aqui nessa câmera. Nessa câmera aqui, Mateus, ou Natan. Então não permita que o inimigo de Deus lhe convença de que você não pode se aproximar de Deus porque você vive uma situação de dificuldade. Corra para a confissão e restaure a sua dignidade de filho de Deus, mas não deixe de ter uma vida de oração. Beleza? Mancha, Na dúvida, vamos lá. Por um posto de gasolina. Que vai dar certo. É isso aí. Engraçado que ele tá rindo disso aqui, mas ele não conta, né? Que toda vida que ele tá passando por uma dificuldade, ele diz que aparece uma imagem de Nossa Senhora no bolso dele. Aí não. Aparece magicamente, mano, perto dele. Cara, é Pra impossível, você. é impossível. É a mesma situação. A gente termina recomendando o Catecismo da Igreja, tá bom? Se você, como católico, ainda não tem, por favor, adquira o Catecismo da Igreja e tenha acesso aqui ao que a nossa igreja nos ensina, tá Compre bom? imagem Nossa Senhora Perpétua de Socorro de bolso. É isso aí. Porque ela aparece toda vida. Valeu, gente. Esse foi o nosso episódio sobre oração e 7 erros comuns que nos distanciam de Deus na oração. Agradecendo aqui Pedro Veras, Lucas Assunção, Matheus Aguiar pela participação. Se não se inscreveu ainda, dá tempo. Aperta o botãozinho aí, deixa o like, comenta. Deixa nos comentários o que você achou desse formato de conteúdo, tá? Que a gente vai fazer a partir de agora, episódios autorais do time Atos Podcast. Deixa nos comentários também quais são os temas que você quer que a gente aborde aqui, tá bom? Deixa aí. Valeu, pessoal. Pessoal, isso aí, ó. se despedir aí Assista da o galera. próximo aí que o Matheus vai trazer outro testemunho, viu? Outro testemunho bacana. Valeu, gente. Até mais.